Tudo bem, pessoal da tribo? No nosso vídeo de hoje daremos uma dica muito boa de como montar um armazenamento caseiro. Com isso você não vai precisar estar pagando lá o seu Google Drive, Dropbox. E hoje em dia, como todos nós sabemos, tem muita foto de família, muito vídeo aí de aniversário para ter que guardar. Então vamos lá para o vídeo ver como montar um armazenamento caseiro ou a sua storage caseira. Para configurar o nosso armazenamento caseiro, nós iremos utilizar o OpenZFS, que é um sistema de arquivos muito utilizado para criar redundâncias de disco e ter alguma segurança com os dados em um equipamento do tipo storage ou do tipo armazenamento. Normalmente a gente chama de storage. Então, para isso, a gente tem que rodar esses dois comandos. Nós vamos fazer essa instalação numa máquina Ubuntu, aquele servidor que já tem aí na nossa playlist que ensina você a montar. Então, não deixe de assistir a playlist, que vamos deixar aí no card. Então, vamos dar um comando de superusuário para já pegar o prompt de root. Então, é um outro método que a gente usa. Se você não quiser ficar dando sudo, basta dar o comando sudo su tracinho e você já assume os poderes de root. Então vamos copiar os comandos, colar no prompt, enter, e aí será feito um update e logo em seguida a instalação. Vamos agora ver também ali, como a gente está usando o Ubuntu 22.04, tem as instruções mais detalhadas para você fazer alguma configuração. Mas é bem simples e uma dica importante que eles dão é quanto ao nome dos discos. Normalmente a gente coloca o tipo /dev /sd alguma coisa. Mas como a gente vai utilizar aí 5 discos, é interessante que você use o nome longo dele. Exatamente, para que se houver alguma mudança, alguma troca, esse SDA, SDB, normalmente ele dá uma confusão e se perde. Então, para a gente ver esses nomes, é só dar esse comando ls-la /dev /disk /by-id. Então irá aparecer os discos do seu computador ou do seu servidor. Reparem que aí que tem nome duplicado, que ele coloca para cada tipo, ele até duplica. Então vamos ver especificamente quais os discos que a gente tem nessa máquina. Então aí nós temos 5 discos, de SDA até SDE, que a gente irá utilizar. Esses discos NVMe são do próprio sistema. Então aí tem um RAID 1 configurado. Então esse aí nós não iremos mexer com ele. Nós vamos criar um volume à parte. Então repare que aqueles discos já estão particionados. Então a gente tem que fazer uma limpeza para não dar algum problema de compatibilidade. Então é só dar esse comando wipe fs-a /dev /sd a, b, c, aí você vai dando a quantidade de disco que tem no seu servidor. Então os discos que nós utilizamos aí nesse servidor vai ficar lá naquela nossa planilha. Discos SSD está ficando muito em conta, então você compra barato aí, mesmo com essas taxas aí do amor que vieram na AliExpress ou em outros sites chineses, ainda é possível comprar. Então tá aí, limpamos os nossos 5 discos, todos eles aí com cerca de 2 terabytes. Repare que uns tem 1.8, mas normalmente é 2 terabytes. Varia de fabricante para fabricante. Então não são os 5 iguais, são fabricantes diferentes.
Então, damos novamente o comando ali para ver os discos, e agora a gente vai fazer uma filtragem para pegar realmente o nome que interessa para a gente. Então, a gente complementa esse comando com o que a gente chama do grep para fazer essa filtragem. Então, está ali. Nós utilizaremos esses 5 discos aí com o nome de ID deles. Então, o comando para criar os discos, no caso a gente vai criar um volume com 5 discos. Então, o comando é menos o O é maiúsculo, são uma opção. Então eu já vou pedir para ele montar em um local específico do servidor. No caso, essa pasta que eu estou colocando ali, ela tem que já estar existindo. Então é só dar um mkdir /mt datavol que já vai estar pronto. O nome do volume, eu posso botar o mesmo volume, datavol. E agora o tipo de RAID. Então eles chamam aí como esse RAID Z. O RAID Z puro, ele é tipo um RAID 5. Ou seja, você tendo 5 discos, ele vai deixar um como paridade. Então, normalmente você vai perder um disco dos 5. Então, por exemplo, em vez de eu ter 5 com 2 teras, eu vou ter, em vez de ter 10 teras, eu vou ter menos 2 teras, que é a paridade. Na verdade, a paridade é feita em todos os discos, né? É feita em um específico. Então é só copiar o nome deles, como eu fiz ali. Então eu mostrei esse rinho aí para vocês verem que os discos têm tamanhos diferentes. Não é tão diferente, é coisa ali de 800 MB, mas são diferentes. Então basta, né, você dar essa chavezinha "-f" que vai montar sem problema. Então tá aí, já está montado. Se nós demos o comando então do df-h, está ali o volume já até mapeado. Então você não precisa dar mount, não precisa ter nada escrito no seu fstab. O ZFS já faz isso tudo automático para você. Bom, então vou fazer um outro exemplo, só para vocês verem a gente utilizar um RAID mais seguro ainda, seria o RAID Z2, em que eu terei uma redundância de 2 discos. Eu posso perder até 2 discos que ainda os meus dados vão estar salvos. Então é só dar esse comando aí para a gente limpar o volume. Então sempre que você não souber o comando, você dá o comando para saber pelo help como é que você usa. Então tá aí, já tiramos, já matamos o volume. E agora nós vamos usar a mesma linha e só vamos mudar ali na palavra RAID Z. Eu vou colocar um 2, que é para dizer para ele que eu vou ter esse tipo de redundância com 2 discos. Então, dos 5 discos, 2 eu posso perder até 2. Mas reparem também que eu perdi espaço. Eu passei de 7.5, agora baixei para 5.3. Então é a sua escolha, você vai decidir o que lhe atende mais. Se o dado é muito importante, muito sensível de ser perdido, coloque em mais, e se tiver disponibilidade de discos, é bom que seja dessa maneira mesmo. Então agora eu vou dar de novo, vocês viram que eu destruí o volume, e agora eu vou dar como RAID Z1, que é igual ao RAID Z, é um disco também. Eu posso botar um, tanto faz. Então voltei ali para ter os 7.2 tera novamente. O comando zpoolist, ele mostra para você como é que está alocado, né, a parte de tamanho, alocação, espaço livre, fragmentação. Então isso aí já é umas informações mais avançadas que você, estudando mais a fundo os ZFS, você pode obter com facilidade. Então vamos rebootar
o nosso servidor. Fazemos outro acesso. Repetindo o comando. Então está ali, o volume já pronto, inclusive já foi até montado. Esse status também vê a saúde individualizada de cada disco. Então eu estou mostrando para vocês que no FSTab não precisa colocar nada. Quem faz a montagem para você é o próprio ZFS. Então tá aí. Bom, então vamos ver agora para usar esse seu armazenamento caseiro para guardar seus dados. Então vamos antes aí fazer um update, que nós vamos instalar uma aplicação chamada Samba. Ele nada mais é do que um sistema de arquivo clone, né, do Windows. Então já é muito comum no mundo Linux, quem já usa Linux aí há muito tempo já conhece bem ele aí. Então as máquinas Windows reconhecem ele normalmente como um servidor de rede e você pode, no caso, acessar as informações do seu desktop e guardar direto nesse armazenamento. Então vamos criar primeiro aí, lá no nosso volume, uma pasta aí, no caso para o meu usuário. Vou trocar a propriedade, né, quem é o dono, que é o change owner. Então eu coloco dessa maneira, senão o sistema não vai conseguir acessar, porque eu criei como root, agora sim eu dei a permissão para o usuário. Vamos adicionar esse usuário ao sistema de autenticação do Samba. Então você pode escolher uma senha diferente ou parecida com o seu computador, aí fica a seu critério. E agora, então, nós vamos criar realmente o compartilhamento no arquivo de configuração do Samba. Então é esse arquivo smb.conf. Não precisa mudar nada, vai bem no final do arquivo e acrescenta essas linhas que eu acrescentei ali. Eu vou deixar esse exemplo lá no nosso GitHub da tribo. Então você pode pegar lá também essa informação. Mas é bem simples, é só dar o caminho, aquela pasta que eu criei, e aquelas informações aí de usuários, né, se é inscrito ou não. E o importante agora, você tem que restartar o serviço. Então só dá o comando systemctl restart smbd, que é o daemon do Samba, se chama smbd. Então está pronto. Você pode complementar naqueles comandos de status, tanto faz, mas eu já vou abrir aqui o meu Explorer. Você pode procurar ele ali no botãozinho de rede ou então fazer dessa maneira aqui, ó, // dar o nome do seu servidor e um Enter, porque como é um servidor Samba, ele já propaga esse nome pela rede, só a rede interna, obviamente. Então, lembrando aí que eu não me preocupei com Fire ou com nada. Eu considero que você está dentro de uma rede segura. Então, só botar o nome de usuário e aquela senha que você escolheu anteriormente. Pode colocar e lembrar credenciais, ok, pronto, já estamos acessando aí a pasta compartilhada. Um botãozinho direito aí você já pode mapear ele para uma letrinha de rede, para ficar mais fácil. Né? Se quando rebootar o teu desktop, automaticamente ele já vai mapear isso para você. Então tá aí, tá pronto. Vamos fazer um testezinho aqui. Botar dois Explorer lado a lado para copiar alguma informação de um lado para o outro.
Vamos escolher 2 arquivos aqui. Então tá aí. Esse alerta aí, não se preocupe. Coisas normais que acontece é só alerta mesmo. Vamos ver aqui agora, ó, posso criar uma pasta, é como se fosse o seu disco local. Então hoje que a gente tem foto, tem vídeos da família, então é um bom lugar para você guardar e com segurança. Então, se eu der propriedades aí, ó, a gente está vendo o espaço livre já que está dentro do servidor. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, like, inscreva-se no canal e o sininho. Até lá, pessoal. Um grande abraço.